E então, minhas amigas e meus amigos da resistência às imbecilidades e às estupidezas, a pandemia já acabou? Não há mais perigo? Já podemos sair às ruas? A Espanha e a Itália já se preparam para agora, neste início de maio, a começar a levantar suspensões do isolamento. Pouco a pouco, aulas para os cursos superiores, alguns cinemas. Portugal também já começa a pensar lá para o 15 de maio, ou coisa que o valha, pequenas suspensões do isolamento. Bem devagar para ver como funciona. É como se tivesse um monstro lá fora e ele parou de fazer barulho. Então a gente vai abrindo a porta devagarzinho, bem devagarzinho, para ver se ele está lá fora ainda. Não está ali, não está aqui, não está lá. Então podemos sair e o monstro está presente e nos devora. Porque, na verdade, minhas amigas e meus amigos, não foi descoberta a vacina, não foram descobertos remédios, não mudou nada. O vírus continua aí fazendo os estragos dele. Apenas o que se conseguiu com o isolamento é diminuir o número de infectados e de doentes para que o sistema hospitalar possa funcionar sem superlotação. Aqui na Europa, claro que a indústria, o comércio e os serviços se ressentem de praticamente 2 meses de greve geral, paralisação total do comércio, do mercantil, do tutu, da grana. Entretanto, os países da Europa têm mais lastro do que o Brasil. A União Europeia é mais forte do que a economia brasileira. E são países acostumados a passar guerra. Portanto, são acostumados a ficar dentro de casa, ao isolamento, à quarentena. São países disciplinados, com povos disciplinados, acostumados a compreender tragédias gigantescas. Somado a isso, são povos acostumados ao inverno, a situações de frio extremo, -graus, -2 graus, 0 graus, onde as pessoas ficam dentro de casa. Então a quarentena aqui, o isolamento, não tem o desespero que pode ter para o povo brasileiro, para um povo tropical como o brasileiro. E como eu disse, a economia brasileira não se compara à economia europeia. A nossa economia já estava em frangalhos quando chegou o coronavírus. O Brasil tem uma população pobre gigantesca. E agora, segundo uma organização internacional, estão sendo jogados na miséria mais 5,5 milhões de brasileiros com essa pandemia. Na miséria, não é na pobreza, não. Então é o caos quando o Brasil se vê diante de uma situação, vamos chamar de guerra, uma situação de emergência, uma situação que nossos irmãos argentinos passaram durante a Guerra das Malvinas. Blackout à noite, nenhuma luz acesa, nenhum carro na rua, toque de recolher, todos dentro de casa. Nem isto nós passamos. Nós gostamos de praia, de rua, de pelada, de baba, de futebol, gostamos de queimada, de brincar de pique, de pular corda, gostamos de andar na rua. Os nossos bares, os nossos Baixo Gávea, Baixo Augusta, seja lá o que for, são lotados de gente na rua à noite. As noites são tépidas, são quentes. O Brasil é um país feito para se viver fora das casas, com raras exceções no sul do país. Então manter esta população 30, 40 dias dentro de casa é para explodir a cabeça de qualquer brasileiro. Então o que eu quero dizer é que eu entendo perfeitamente que junta-se a fome com a vontade de comer no Brasil. A fome e a vontade de comer. Por um lado, a economia, o comércio, a indústria, os serviços pressionando os estados, pressionando o governo. Porque não tem lastro. O capital brasileiro não tem lastro, não se sustenta 2, 3 meses parado e depois não sabe como recomeça. O único lastro verdadeiro que o capital brasileiro possui é a mão de obra dos trabalhadores, sejam eles de que categoria for. Ou seja, a mais-valia. Esse é o grande bem que possuem os capitalistas brasileiros. A exploração do trabalho alheio, da mais-valia. Se não trabalham, não consomem. Se não consomem, não trabalham. Vice-versa, ninguém produz e vai tudo para o beleléu na economia.
Um país de uma economia muito frágil, de um capitalismo primário, selvagem, incipiente, infantil, pode-se dizer. Então há uma pressão muito grande por parte dos setores econômicos sobre o governo federal, sobre os governos estaduais, sobre os governos municipais. Suspendam o isolamento. Não tem problema, o vírus acabou, a pandemia. O presidente chegou a dizer, não, o vírus já foi embora. Já foi embora. Pode abrir a porta, olhar para um lado, olhar para o outro e o vírus está aí para tirar um pedaço seu. Não mudou nada. No Brasil mudou menos ainda do que na Europa. Porque esse semi-isolamento que o Brasil faz é uma desorganização geral, somada à subnotificação. A Organização de Investigação sobre Doenças e Saúde diz que a probabilidade de que haja 12 vezes mais casos de infectados do que os notificados. Ou seja, o Brasil teria mais de 500 mil de pessoas infectadas já hoje. Quando eu faço esse vídeo para vocês, na manhã de hoje, ontem tivemos 400, quer dizer, de anteontem para ontem, aumentou-se de 200 mortos para 400 mortos no Brasil. Dobrou o número de mortos. E vai ser nesta proporção, porque a pandemia no Brasil está apenas no início. Mas já Santa Catarina libera o shopping e uma aglomeração gigantesca de pessoas. As filas para receber benefício, o transporte. Isso é uma carnificina. Isso é uma irresponsabilidade. Mesmo que o governo do Rio, de São Paulo, prometam para depois de 10 de maio ir abrindo aos pouquinhos, depois de ver o que aconteceu com os países que abriram na Europa, não acabou nada, não mudou nada, não há nada de diferente, o vírus continua o mesmo, não há remédio, não há vacina. E pode haver uma segunda onda de vírus, como está acontecendo agora na China. E nos países de primeiro mundo, civilizados, como França, Espanha, Itália, eles podem abrir devagarzinho e vir uma segunda onda mais avassaladora, como aconteceu com a gripe espanhola em 1918. E depois disso ainda uma terceira onda, com o vírus mudando de qualidade, tornando-se mais letal, mais agressivo. Como é que fica o Brasil nisso? É uma temeridade. O ministro, este sinistro da saúde, declarou que até a segunda ordem o isolamento é a grande palavra que se impõe a todos os brasileiros. Mas isso pode ser da boca para fora, porque ele está procurando desesperadamente atender a gregos e troianos, atender a economia e atender aos doentes. É uma situação muito apertada, muito difícil de resolver, uma equação difícil de resolver. Se por um lado a economia precisa andar, por outro lado é preciso preservar a saúde e a vida do povo, da nação. Não se pode brincar de abre um pouquinho, aí, morreu, aumentou de novo, volta para casa. Como é que fica esse jogo? Fica uma insegurança total. Quando tiver de abrir mesmo, quem é que vai acreditar que é para ir para a rua ou não? E esse é o dilema que se impõe no momento. Como atender a demanda capitalista de negócios abertos, de indústrias e comércios e serviços funcionando, de capital girando para não irem à falência, para não desaparecerem? Como conciliar isto com a saúde da população, que deve vir em primeiro lugar? Porque, como se diz, economia se recupera, mas uma vida não se recupera depois de perdida. Então vamos com calma com este andor, Brasil. Brasileiros, vamos com calma com este andor, muita calma. Ontem, por acaso, eu liguei para 2 amigos no Brasil. Todos 2 estavam em casa, com coronavírus. E todos 2 bem mais jovens do que eu. Um com 30 e poucos anos. Mal podiam respirar. Por sorte não tiveram o pulmão inteiro atingido, mas tossiam, falavam com dificuldade. Um deles vocês conhecem, Carlinhos de Jesus, que junto com sua mulher estão trancados dentro de casa se tratando porque pegaram o vírus. Enquanto era só o anônimo, não assustava tanto, mas agora já são os amigos próximos e já começam a ser os familiares. É preciso muita responsabilidade com a coisa pública, mas mais com a coisa pública, com o público,
com aquilo que pertence ao povo, a sua saúde, o seu bem-estar e a sua vida. Quem sobreviver, verá. Já chega de tanta sabotagem. Sabotagem que vem diretamente do governo federal na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, que politizou essa discussão e que não fez outra coisa o tempo todo do que remar contra a maré das autoridades da saúde. Espero que os generais que brincam de ciranda em volta dele consigam colocá-lo na berlinda e sossegá-lo, para que o país possa respirar em paz e cuidar da sua saúde. É isso. Um abraço.